aparecendo aqui para mim, para eu poder. Ai, meu Deus, foi o que eu fiz? Para eu poder liberar para as pessoas entrarem, tá? Vamos lá, vou voltar para a apresentação, que eu liberei do pessoal voltar. Estão vendo, né? Sim. Ótimo. Então, vou começar. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Thaís, eu sou do P7, sou professora de Fisiologia do P8, eu sou otorrino e sou otoneurologista, então, para mim é muito bom falar de tontura, viu? Mas eu falei até na minha turma de tutoria que é um pouco complexo a gente pensar que a gente vai conseguir entender a tontura por completo, né, em um problema, porque o problema é muito mais amplo. E aí, o que foi que eu fiz ao longo desses anos? Eu passei a pensar o que vocês iriam aproveitar mais nessa conferência, e aí eu pensei em trazer para vocês o manejo da síndrome vestibular aguda, que eu acho que é o que vocês vão encontrar mais na prática do dia a dia de vocês, e vai ser mais importante que vocês saibam manejar, e o resto vai pelo interesse de cada um, de gostar da área ou não, para se aprofundar um pouco mais. Então, por que que é tão importante a gente estudar tontura? Porque, gente, vertigem ou tontura aguda vai representar de 2,1 a 7% das visitas hospitalares. Então, é impossível pensar que vocês vão trabalhar e vocês não vão se deparar com um paciente tonto. Eu quero dizer o seguinte, vocês vão trabalhar e naquele dia de trabalho, não é ao longo da vida, durante um plantão de vocês de 12 horas, com certeza vocês vão ver um paciente tonto. E esses quadros de tontura, 23% deles apresentam algum espaço de risco de vida. Por porque tontura, pessoal, é um sintoma. Tontura não é doença. Eu gosto muito de dizer que tontura é como se fosse uma febre. O paciente, quando chega para você com febre, você tem que investigar se é uma infecção na garganta, se é uma infecção no ouvido, se é uma infecção pulmonar, se é uma infecção generalizada, mas você não diz assim, o paciente está com febre, pronto, o diagnóstico dele é febre e acabou. Não, a mesma coisa é a tontura. Então, tontura é um sintoma que pode se manifestar em diversas doenças, dentre elas algumas com risco de vida. Quais que a gente fala? Doenças cardiovasculares, meningite, distúrbio hidroeletrolítico, até quadros de hipoglicemia, sem contar os quadros neurológicos, né? E 12,5% vai estar relacionado Uso de diretamente medicamentos também, né, professora? Pode uso de, causar. uso de medicamentos também, e a gente tem 12,5% relacionado ao AVC, que é o que a gente mais se preocupa quando a gente está frente a uma síndrome vestibular aguda, se aquilo dali seria um quadro periférico ou um quadro central. Deixa só eu autorizar mais gente entrar aqui. Então, seguindo aqui, por que que a gente vê tanto erro diagnóstico, né? O que que a gente mais vê? Quando a gente fala de AVCs, 9% desses AVCs eles não são diagnosticados na emergência, quando desses pacientes com quadro de tontura. E por que é que isso acaba acontecendo? Porque quando a gente vai estudar aí na EID, quando a gente vai ver todos os protocolos de AVC, os protocolos de AVC eles foram feitos para fossa média e fossa anterior. Os sintomas de fossa posteriores, eles são muito deixados de lado, até hoje nas guidelines, que isso é muito discutido. E por que que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes você tem pacientes com AVC sendo liberado como se fosse labirintite. E se aquele paciente ele chegar e o sintoma dele for único e exclusivamente tontura, esse erro diagnóstico sobe para 35%. E quando esse paciente chega com tontura e uma diplopia, com tontura e borramento visual, com tontura e perda auditiva súbita, ainda existe uma chance dessas pessoas pensarem que pode ser um AVC. Mas se for só tontura pura exclusivamente, isso diminui. Então, quando eu falo para vocês que é errado a gente pensar num diagnóstico de labirintite, porque o que, que a gente tem que entender? A gente tem que entender como que se dá
o equilíbrio das pessoas. Então, quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala de informações, né, que são pegas pelas aferências sensoriais e vão ser processadas a nível de sistema nervoso central. Então, como é que isso acontece? Então, a gente vai ter as informações que vão ser captadas pelos nossos olhos, pelo nosso labirinto, que está lá dentro da orelha interna, e pelas pernas, que eu gosto, que na verdade é pela propriocepção, que eu coloco as pernas como um dos maiores aferentes, né, para mandar essa informação. Então, aquilo que a gente vê, que o nosso labirinto presencia e as nossas pernas, nossos músculos sentem, vão ser mandados lá para os núcleos vestibulares, que vão estar lá na ponte. E dos núcleos vestibulares vai seguir para o cerebelo, que eu digo que o cerebelo ele é o maestro do nosso equilíbrio, e ele vai passar essa informação lá para o córtex para ter essa informação processada. Mas essa informação, ela não é processada no córtex de uma forma objetiva. Na verdade, quem faz isso é o cerebelo. Por que eu estou falando isso? Porque todo o processamento da tontura é um processamento subcortical. Então, a gente tem os olhos, o labirinto de propriocepção, manda essas informações para os núcleos vestibulares e a gente vai ter o cerebelo fazendo toda essa organização, toda essa percepção dos nossos sintomas. E aí, eu gosto muito, em todas as aulas minhas, vocês vão ver eu falar sobre isso. Por quê? Porque, pessoal, quando eu penso que em tontura, eu tenho que pensar onde topograficamente está o problema desse paciente. É um problema no olho? É um problema proprioceptivo, é um problema central, porque qualquer problema desse pode levar o paciente a ter sintoma de tontura. E aí, trazendo um pouco desse caminho que eu mostrei para vocês, por que que é difícil a gente entender muitas vezes e tratar a tontura? Primeiro, pelo que eu acabei de falar para vocês, a gente está falando de um sintoma que é subcortical. Quando eu falo de um sintoma que é subcortical, eu quero dizer que é um sintoma que você não consegue definir de uma forma objetiva. É isso que você quer dizer com sintoma subcortical, tá? Então, o paciente não tem como falar de forma objetiva o sintoma dele. E aí, algumas pessoas querem basear o diagnóstico do paciente na qualidade dos sintomas. Ah, deu um sintoma, foi mexendo a cabeça, isso aqui é periférica. Ah, tem sintoma auditivo, isso aqui é periférico. E isso não é verdade. Primeiro ponto. Como eu mostrei para vocês que o labirinto ele é importante para, né, ter a nossa informação, o labirinto ele é dividido em duas partes. Nos órgãos dos canais semicirculares, que vão ser responsáveis pela movimentação angular, cabeça para o lado, para cima e para baixo, o trínculo e sacro, que são os órgãos otolíticos, que é responsável pela aceleração linear, que é aquela sensação de ir para frente, para trás, para cima e para baixo em elevador. Entendam que quando eu faço uma informação de eu estou virando a minha cabeça para a direita, eu tenho que passar uma informação excitatória para o lado direito e uma informação inibitória para o lado esquerdo. Se eu tenho um desbalanço na intensidade dessa informação, o que acaba acontecendo é que essas informações elas chegam em tempos diferentes para o nosso cérebro. Se chega em tempo diferente para o nosso cérebro, vai dar uma percepção de tontura. O que eu quero dizer com isso? Qualquer tipo de tontura vai piorar com a movimentação da cabeça. É uma coisa é movimentação da cabeça, outra coisa é ser desencadeada por movimento da cabeça, e vocês vão entender por que isso é importante. Então, quando eu falo piorou com a movimentação da cabeça, isso não quer dizer que você classificou esse paciente como periférico. Ah, se eu falo, esse paciente ele teve uma perda auditiva, se foi uma perda auditiva súbita, junto com uma vertigem súbita, fala muito mais a favor de um AVC, de ter um vaso ocluído, do que necessariamente um quadro periférico. Então, quando a gente tem um quadro de vertigem ou instabilidade pura, é obrigatório a gente pensar que a gente pode estar frente a um paciente com AVC. Isso aqui eu já falei para vocês, né, que piorar com o movimento da cabeça faz a tontura, a vertigem ser periférica. Considerar que qualquer tontura ou vertigem que piora com os movimentos da cabeça é VPPB. A VPPB é a vertigem posicional paroxística benigna. Ela é desencadeada pelo movimento da cabeça. Ou seja, quando o paciente ele fala para você que ao amarrar o cadarço, ao colocar uma roupa no varal, quando ele gira do lado do outro na cama, ele tem uma sensação de que ele vê o mundo girar com duração de segundos sem sintomas auditivos. Mas ele diz para você, isso aparece quando eu movimento a cabeça. A vertigem só aparece se mexer a cabeça. É diferente de você dizer que qualquer
tontura vai piorar com o movimento da cabeça. Então, a gente tem que escutar bem o paciente para saber se só aparece no movimento da cabeça ou se piora com o movimento da cabeça. O erro mais clássico, né, que é achar que toda tontura é labirintite. Eu digo que a labirintite, para nós otoneurologistas, é igual a virose, que as pessoas não sabem o que é, diz que é uma virose da dipirona e manda para casa, para a gente funciona da mesma forma. Não sabe o que é, chama de labirintite, dá um labirinto e manda para casa. E por que que eu acho que a labirintite, esse termo labirintite ficou tão popularizado? Porque eu acho que quando a gente pensa ali naquela formação do equilíbrio para vocês, as pessoas pensavam assim: ó, não é central, é do labirinto e ficava como labirintite. Mas qual é o grande erro disso? O grande erro, pessoal, é que quando eu falo de labirintite, eu preciso de dois sintomas. Eu preciso tanto de sintomas auditivos quanto de sintomas vestibulares associados. Então, se você tem uma tontura, esse paciente não tem sintoma auditivo, você nem poderia pensar em labirintite. Segundo, que tem que ser uma inflamação. Então, geralmente é acompanhado de um quadro infeccioso, né, do ouvido, que aí por contiguidade, você acaba tendo uma infecção do labirinto e você tem perda tanto auditiva quanto perda de equilíbrio. Outra coisa muito importante nos dias de hoje, não realizar a anamnese de forma adequada. A anamnese é responsável por 80% do diagnóstico. A gente só deve se levantar para fazer exame físico do paciente que tem queixa de tontura se a gente já pensar em uma hipótese diagnóstica. Do contrário, a gente não vai conseguir resolver. Os exames que a gente dispõe na otoneurologia são exames que avaliam a funcionalidade, não são exames que conseguem dar diagnóstico. Ok? Só um minuto para adicionar mais gente. Então, seguindo aqui, como é que esses sintomas vestibulares são classificados? É, eu acho que falar e escrever da forma certa dentro da medicina é muito importante, mas isso não pode nos afastar dos pacientes. Por que que a Barony Society, que é a sociedade que nos rege em relação à tontura, criou essa classificação dos sintomas vestibulares? Porque, de prontuário, é uma coisa muito importante. E o paciente às vezes tem uma tontura hoje, amanhã ele tem um outro tipo de tontura, e a gente só vai perceber se a gente escrever da forma adequada. Então, como é que esses sintomas se classificam? Como vertigem. Vertigem, a gente chama de vertigem quando a gente está frente a uma ilusão do movimento, seja a vertigem externa, ver o mundo girar, seja a vertigem interna, quando o paciente acha que ele mesmo está girando. Tontura já é um termo mais inespecífico que a gente usa para diversas coisas, como sensação de instabilidade, de mareio, pisar em ovos, cabeça pesada, quando o paciente não sabe muito bem definir. Sintomas vestíbulo visuais. Sintoma vestíbulo visual é aquele que o paciente fala que, por exemplo, ele tem uma oscilopsia. Oscilopsia é um movimento como se tivesse tudo tremendo. Eu gosto de dar o exemplo de quem já assistiu A Bruxa de Blair, que tem uma parte que passa assim tudo tremendo. Aquilo dali se chama oscilopsia, é um sintoma vestíbulo visual. Mas a vertigem também é classificada como um sintoma vestíbulo visual, porque você está vendo tudo girar. Ou seja, o fato de se classificar como um sintoma vestibular não exclui que possa ser classificado como outro. E sintomas posturais. Sintomas posturais são extremamente importantes. A gente tem o drop attect. Drop attect é uma pessoa que ela cai espontaneamente de forma súbita, e isso acaba acontecendo por perda do reflexo vestíbulo espinal, mas de uma forma mais clássica do dia a dia, porque a gente mais encontra de sintoma postural é pessoas que têm hipotensão postural mesmo. São aqueles senhores, senhoras que dizem que estão sentados e quando levanta, vê tudo girar associado a um escurecimento visual. Isso é um sintoma postural clássico. Então, por que que é muito importante a gente classificar com os nomes certos? Porque se o paciente chega para você e ele tem um sintoma. E com o passar do tempo, ele vem com outro tipo de tontura. Se a gente escreveu da forma certa, a gente consegue perceber se é um quadro evoluindo, se o quadro ficou da mesma forma, se são dois quadros juntos. Então, para a gente é muito importante. Mas o paciente ele fala da forma que ele quiser. Quando a gente pega esses sintomas, a gente vai para outra parte depois de classificar os sintomas. A gente vai classificar através do fator temporal. Se a gente está frente a um quadro agudo, esses quadros agudos geralmente é aqueles que duram menos de 4 semanas. Se a gente está frente a um quadro episódico, episódico é aquele quadro que dá o paciente fica bom e dá um outro tempo ele volta a ter, fica bom, dá um outro tempo ele volta a ter, fica bom. Ou se é um quadro crônico, que são aqueles quadros acima de
3 meses. Então, por que isso aqui é importante? Porque quando a gente atende o paciente, a gente consegue classificar ele em agudo, episódico ou crônico, a gente consegue colocar esse paciente em algumas casinhas. Quando eu falo de quadro agudo, as duas principais hipóteses diagnósticas que eu tenho que pensar é se eu estou frente a uma neurite vestibular ou se eu estou frente a um AVC de fossa posterior. Então, geralmente, esse paciente é aquele paciente que vai chegar para você com uma história de vertigem aguda, que não consegue se levantar, que acordou daquele jeito, ou que a parte de tal dia está daquele jeito, está vomitando, e a nossa missão ali é descobrir se a gente está frente a um quadro periférico ou um quadro central. Quando eu falo de quadro episódico, eu tenho as doenças que são mais importantes. Eu tenho a VPPB é a principal causa de vertigem, ou seja, ver tudo girar. Então, a VPPB os pacientes costumam ter recidivas de VPPB, então ele consegue dizer que já teve um quadro daquele e voltou a ter. A gente tem a migrânia vestibular, que é uma das principais causas de tontura na atualidade, mas a migrânia vestibular é um quadro central, que é a junção, que também é chamada de enxaqueca vestibular, que é a junção da tontura com a dor de cabeça, e a doença de Meniere. A doença de Meniere é outra causa clássica periférica, em que a gente vai ter os pacientes com crise de vertigem, com duração de horas, associado a sintomas auditivos flutuantes. Esses sintomas podem ser perda de audição, sensação de ouvido tampado ou zumbido. E o paciente percebe que na crise de vertigem, esses sintomas auditivos, eles ficam mais altos, depois voltam a baixar, e quando a gente faz o exame de audiometria, o que a gente vai perceber é que você vai ter uma perda auditiva em graves. Graves é aquelas frequências, 250, 501. E essa perda de audição em graves, ela é uma perda flutuante, ou seja, em crise você tem, quando sai da crise, essa audição tende a melhorar. E é assim que você faz o diagnóstico de MNE. Você pega a história clínica do paciente e faz o exame de audiometria e consegue ver, comprovar, na verdade, essa flutuação auditiva no exame de audiometria, tá? E nos casos crônicos, a gente tem a TPPP, que é a tontura postural perceptual persistente, que antigamente era chamada de vertigem fóbica. A TPPP, ela classicamente é um quadro funcional, em que todos os exames vestibulares estão normais, mas a gente tem uma dificuldade de integralização cerebral, que você tem um cérebro hipervigilante, consequentemente, isso daí leva a pessoa a ficar tonto mais de 3 meses, todos os dias. A gente pode ter uma hipofunção não compensada, hipofunção é um diagnóstico funcional. Então, quando eu falo em hipofunção não compensada, eu falo, por exemplo, num quadro de neurite vestibular. Então, o paciente tem uma neurite vestibular, ou seja, você tem uma infecção que acaba acometendo aquele nervo, e ao invés de, com o tempo, aquele processo se resolver, isso pode não acontecer. Então, às vezes, você fica com aquele nervo acometido, e aí a gente chama de hipofunção não compensada, a função não foi restabelecida. E o fato de ter essa assimetria que eu falei para vocês, um lado ser mais forte que o outro, vai dar esse conflito sensorial na aferência, e aí a gente vai ter a hipofunção não compensada, e logicamente você pensa se você não está frente a uma causa central quando a gente está com esse perfil de paciente, que são os pacientes crônicos, tá? Então, para frente a isso, oi? Não, né? Então, frente a isso, a gente pensa que como é que a gente vai entender esse paciente de uma forma mais fácil. Então, como eu falei para vocês, a tontura é um sintoma subcortical. Então, às vezes era difícil a gente querer entender o paciente e classificar a tontura dele, se é vertigem, se não é vertigem. Então, foi feito esse mnemônico que se chama T-Trait, para que a gente consiga entender esses pacientes e classificar de uma forma mais eficaz. Então, como é que funciona o T-Trait? O T-Trait, ele avalia o modo de início e evolução. Então, se é agudo ou crônico, sendo agudo, se é episódico ou com resolução total, a duração dos sintomas, que isso é muito importante, horas, minutos ou segundos, os fatores desencadeantes, se é causado, por exemplo, é postural, está sentado e levanta, movimento da cabeça, e os sintomas associados. A gente tem os sintomas associados que são classicamente periféricos, que é o zumbido, a plenitude aural e a hipoacusia,
E a gente tem os sintomas associados que fazem a gente pensar em quadros neurológicos, que é diplopia, disartria, síncope, em causas cardiológicas. Mas uma coisa que eu gosto de frisar é, se você tiver uma perda auditiva súbita junto com a vertigem súbita, isso é mais comum de ser um quadro central do que ser um quadro periférico. Então, como é que a gente define a síndrome vestibular aguda? A gente define isso com pacientes que têm vertigem, tontura ou instabilidade de início agudo e contínuo, com duração de dias a semana, geralmente associada a vômitos, nistagmo e instabilidade postural grave, junto com intolerância ao movimento da cabeça. Mas uma coisa muito importante, quando a gente está com um paciente com uma síndrome vestibular aguda, a gente não pode pensar na tomografia como nosso exame. Por quê? Porque para causas centrais de tontura, a TC só vai ter sensibilidade em torno de 28% dos casos. Ou seja, não era nem para a gente estar pedindo tomografia para esses pacientes. A tomografia, ela só serve para excluir uma hemorragia. Entendeu? Mas geralmente esses casos de hemorragia ele não se manifesta com a tontura isolada. Geralmente o paciente que tem um AVC hemorrágico, ele vai se manifestar com uma hipertensão intracraniana, então ele vai ter muitos outros sintomas associados. Então, quando a gente fala de ressonância, né, principalmente utilizando a sequência de difusão, é o exame de escolha. Mas dizer que ele é o exame de escolha não diz que ele é um exame que resolve todos os casos. Por quê? Porque nas primeiras 24 a 48 horas, a gente vai ter que a ressonância vai deixar de detectar 1 a cada 5 AVC interretório de artéria vértebro-basilar, certo? Então, continuando aqui, você vai dizer, tá, então, se você está me falando que a ressonância não é boa, o que é que eu faço? Como é que eu vou saber identificar esse paciente? Em 2009 foi feito o estudo do RINDS, que eu brinco que é o estudo que me fez autoneurologista, que o RINDS, ele fazia uma comparação. Ele pegava otorrinolaringologistas treinados e colocava para fazer o RINDS. O RINDS é um bedside test. O que significa? Teste abelha-leito. E viu que na mão de um otorrino bem treinado, o RINDS tinha sensibilidade de 100% e especificidade de 96% de detecção de AVC, enquanto a ressonância tinha falso negativo em 18% dos casos. Eu disse, é isso que eu quero fazer. E aí, como é que o RINDS se estabelece? O RINDS é um mnemônico. O RINDS, ele vai avaliar o Head Impulse Test, o nistagmo e o teste de skill. O Head Impulse Test Ai, meu Deus, deixa eu ver se isso aqui tem. Não. O Head Impulse Test, ele é um teste em que a gente pede para que o paciente ele fique focado no nosso nariz enquanto a gente gira a cabeça dele para um lado e para o outro lado. O Head Impulse é um teste que faz a avaliação do reflexo vestíbulo ocular, que é um reflexo periférico de estabilização da imagem na retina. Se vocês pegarem aí, por exemplo, um papel agora, vocês mexerem a cabeça de vocês, vocês vão perceber que vocês não conseguem ler esse papel. Se vocês pararem desculpa, se vocês deixarem a cabeça parada e você mexer um papel com algo escrito, vocês vão perceber que vocês não conseguem ler. Mas se vocês deixarem o papel parado e vocês mexerem a cabeça de vocês, ainda assim vocês vão conseguir fazer a leitura do que está escrito. Por quê? Porque vocês têm um reflexo vestibulocular funcionante que é responsável pela estabilização de imagem na retina. E o reflexo vestibulocular, ele é um dos reflexos mais rápidos, que vai justamente do nervo vestibular. Então, a gente pede para que o paciente ele fique olhando no nosso nariz, e o que, que a gente espera? Que quando eu giro a cabeça para o lado direito, o meu olho ele vá para o lado esquerdo na mesma velocidade que eu girei a cabeça para o lado direito. Quando isso não acontece, a gente fala que o nosso cérebro vai fazer a compensação desse movimento que falhou, e aí vai aparecer uma sacada corretiva. Ok? Então, é como o olho vai e depois o olho volta. Uma coisa que eu chamo muita atenção aqui, quando a gente está falando de head impulse, o head impulse normal denota uma lesão central ou que o paciente está normal. E o head impulse alterado denota que aquele paciente tem uma lesão periférica. E geralmente é para o lado que você estimulou. Ou seja, eu girei a cabeça para o lado direito e eu tive uma sacada, então a lesão é do lado direito. A outra avaliação que a gente faz é a avaliação do nistagmo. O nistagmo,
a gente vai avaliar tanto o espontâneo, que é olhando para o paciente, se tem a presença ou não do nistagmo, quanto a gente vai avaliar o nistagmo semi-espontâneo, que a gente pede o paciente olhar para cima, para baixo, para o lado e para o outro. Então, a gente tem as características que faz o nistagmo ser periférico ou central, que eu vou falar mais adiante para vocês. E a outra parte da avaliação do HINTS é o teste de skill, que é o cover test. Então, a gente cobre um olho, vai descobrindo, cobrindo um, descobrindo o outro, e quando tem uma lesão central, a gente vai ter um desalinhamento na vertical. Então, quando a gente está com esse paciente ali fazendo o teste beira-leito, e a gente quer que a gente diga que esse paciente tem uma lesão periférica pelo HINTS, a gente precisa no Head Impulse ter uma presença de sacada corretiva, a gente precisa ter um nistagmo unidirecional e com características periféricas, e a gente precisa ter um teste de skill negativo. Por quê? Porque se a gente tiver um desses três para central, isso já é o suficiente para suspeitar de uma causa central e você internar aquele paciente para fazer uma ressonância. E como eu falei para vocês, antes as pessoas pensavam muito, se tem sintoma auditivo, isso aqui faz o paciente ser periférico. Mas, na verdade, viu que não. Na verdade, viu que a gente tem as artérias da circulação posterior, que faz a irrigação tanto do labirinto quanto da cóclea, e que se você tivesse um quadro que era de perda auditiva junto com vertigem de forma aguda, uma nova perda auditiva, isso fala a favor de um quadro central. Você vai dizer, eu vou fazer uma audiometria na beira do leito, como é que eu vou fazer isso? Não, você vai perguntar ao paciente, você pode flexionar os dedos ao longo pertinho do ouvido dele para ver se ele escuta ou não. Isso é chamado de HINTS Plus, que é você colocar a avaliação auditiva associada. Só que, gente, o HINTS, ele só funciona se o paciente tiver nistagmo. E também não é voltado para casos de vertigem ou de nistagmo posicional. Então, a gente também utiliza um outro protocolo, que é o protocolo STEND. Esse protocolo STEND, ele foi projetado para ser mais abrangente e pegar esses pacientes que têm VPPB, também para avaliar pacientes que tinham incapacidade de ficar em pé ou andando. Por quê? Porque a gente não tinha isso no RINTS. E esses pacientes que não conseguem ficar em pé, a gente tem que pensar que tem uma lesão ali de flóculo, de nódulo cerebelar. E aí veio esse protocolo. Então, quando a gente está frente a um paciente que tem instabilidade, a primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar a presença ou a ausência de nistagmo. Se a gente tiver um nistagmo, a história for de nistagmo posicional, ou seja, desencadeada a movimentação da cabeça, a gente vai fazer alguma dessas duas manobras, ou Dix-Hallpike para os canais posteriores, ou Paganini McClure, que também tem o head roll para a gente ver se faz o diagnóstico de VPPB. Se a gente tiver um paciente que ele tem um nistagmo espontâneo, aí a gente vai avaliar como é esse nistagmo. Se é um nistagmo multidirecional, um nistagmo vertical puro, a gente pensa num quadro central. Se esse paciente tiver um nistagmo unidirecional, a gente pensa num quadro periférico, vai lá, faz o HIT. Se for um HIT negativo, pensamos num quadro central. Se for um HIT positivo, pensamos num quadro periférico. E, na ausência de nistagmo, a gente vai avaliar se esse paciente tem condição de ficar em pé ou não. Por quê? Porque se esse paciente não tem condição de ficar em pé nem sentado de forma ereta, a gente pensa num quadro central. Então, vamos entender um pouco de cada etapa, tá? Quando a gente vai avaliar nistagmo, gente, como eu falei para vocês, a gente vai avaliar tanto espontâneo, o paciente olhando para o horizonte, quanto o semi-espontâneo, que a gente faz essa posição, para cima, para baixo, para o lado e para o outro, para ver se vai aparecer o nistagmo. Esse óculos aqui, ele se chama óculos de Frenzel. Ele é um óculos com cerca de 200 dioptrias, que ele é feito para tirar a fixação ocular. Porque quando eu peço para o paciente olhar na ponta do meu dedo, na caneta, qualquer coisa, o paciente já vai fixar o olhar. E uma das características do nistagmo periférico é reduzir em pelo menos 50% a sua intensidade quando tem essa fixação. Por que a gente diz que o efeito da fixação ocular é um efeito que diz que o nistagmo periférico? Porque quem controla a fixação ocular é o cerebelo. Então, se eu olhei para alguma coisa, né, eu fixei meu olhar, o nistagmo tende a reduzir. Então, a gente coloca esse óculos de frente para tirar esse efeito da fixação ocular, e se tiver um nistagmo sutil, a gente conseguir ver mesmo assim.
Então, quais são as características que faz um nistagmo ser dito periférico? Ser um nistagmo unidirecional, geralmente um nistagmo de duas fases, que é um nistagmo horizonto-rotatório, ele ter esse efeito do eixo positivo e ele respeitar a lei de Alexander. O que é a lei de Alexander? Quando a gente está feito um nistagmo espontâneo, a gente vai, como é que a gente define qual é o lado acometido, o lado da lesão? A gente define isso pela fase rápida. Então, se o meu nistagmo ele bate para o lado direito, a lesão está para o lado esquerdo. E quando a gente fala de lei de Alexander, é uma lei da fisiologia que diz que, ao olhar para o lado da fase rápida da lesão, esse nistagmo se intensifica. Então, tudo isso faz a gente pensar num quadro periférico e não num quadro central. Se esse paciente não tiver nistagmo, a gente vai fazer a manobra de Dix-Hallpike, que é uma manobra diagnóstica de VPPB. Então, a gente senta, coloca o paciente com a cabeça em 45 graus, deita e a gente espera a ação da gravidade para ver se a gente vai ter o movimento ocular daquele canal estimulado. Por que eu estou falando do movimento ocular daquele canal estimulado? Porque eu já tive casos de paciente que tinha estado de VPPB, mas na hora que eu ia fazer a manobra de Dix, o nistagmo dele não batia do jeito que eu esperava. E esse paciente fez com que eu pensasse que era um quadro central, porque se eu estimulo um canal e o olho bate de uma outra forma que não é estimulada, eu tenho que pensar num quadro central, e era uma esclerose múltipla, tá? Então, falando do clássico, que é a VPPB, né? A VPPB no Brasil, ela tem cerca de 200 mil novos casos por ano, e epidemiologicamente, ela predomina entre 50 e 70 anos de idade. Então, ela é uma vertigem desencadeada pelo movimento da cabeça, com duração de segundos, sem sintomas auditivos associados. E o mais legal da VPPB, a VPPB, ela é diagnosticada pelo Dix-Hallpike, quando a gente fala dos canais posteriores, né, e anteriores, e pela manobra de Red Roll, quando a gente fala de canal lateral. Não precisa de nenhum exame além disso. A gente só precisa fazer a manobra, colocar o paciente, gira a cabeça 45 graus, pende, fica olhando. Bateu o olho, pronto, fizemos o diagnóstico de VPPB de canal semicircular posterior esquerda. E aí já começa uma manobra de reposicionamento, que é a manobra de Epley. Gira a cabeça 90 graus, deixa uns 45 segundos, depois mais 90 graus, 45 segundos, coloca o queixo no peito e senta o paciente. O cristalzinho volta para o seu lugar e resolvido o problema daquele paciente. Epley é uma manobra que é exclusiva para canal posterior. Se a gente vê que, na verdade, a gente estimulou e é um canal lateral, a gente tem outras manobras, uma, Gufone, Babacui. Se a gente faz e é canal anterior, a gente tem manobra de Iacovino. Então, a gente tem diversas estratégias de manobra que a gente vai usar de acordo com o paciente que está ali na nossa frente. Em relação à avaliação da direção do nistagmo, né? Como eu falei para vocês, o que a gente vai ver se é uni ou bidirecional. Então, se eu peço para o paciente olhar para a direita e ele tem um nistagmo para a direita, esse nistagmo vai ter que bater para a direita. Se eu peço para o paciente olhar para a esquerda, esse nistagmo tem que continuar batendo para a direita. Pedir para o paciente olhar para cima, tem que continuar batendo para a direita. Se eventualmente muda a direção desse nistagmo em alguma das posições, você já pensa que é um quadro central. Então, multidirecional ou um vertical puro é suspeita imediata de vertigem central e o paciente deve ser encaminhado para outros exames, e o exame é ressonância magnética. O HIT, como eu falei para vocês, só dá para ser feito se a gente tiver a presença de nistagmo. Se não tem nistagmo, não adianta a gente fazer o protocolo HIT, porque não é para estar fazendo o HIT nesse caso. Ah, só faz o HIT assim? Não, gente. Se a gente pensar numa hipofunção vestibular bilateral, o HIT é muito, muito bom, porque ele mostra a presença de sacada bilateral, mas isso aí fica para outros aprendizados, tá? Então, como é que o HIT ele é feito? Então, você está aqui, o paciente está olhando aqui para você no seu nariz, tá? Então, os olhos dos pacientes estão aqui olhando no alvo, que é o nariz do examinador. Então, a gente vai virar a cabeça coisa de 10 a 15 graus, e a gente vai pedir para que o paciente permaneça olhando no seu nariz. Se esse paciente tiver normal, esse paciente ele vai ficar assim, ó, virou a cabeça, o olho dele segue no alvo. Porém, se não tiver normal, o que vai acontecer? O olho dele vai para lá e
depois o cérebro vai fazer o que a gente chama de sacada corretiva para botar o olho de volta no alvo. Isso é que a gente considera como um hit positivo. O hit positivo é um hit em que tem uma sacada corretiva para que você coloque o olho de volta na posição do alvo. Você vê que aqui está girando a cabeça para o lado direito e teve a sacada corretiva, ou seja, a lesão que está acontecendo aqui é do lado direito. Então, prestem atenção nisso, porque o nistagmo, o que determina a fase rápida é, desculpa, ao lado da lesão, é a fase rápida. Se a fase rápida está batendo para a direita, a lesão é do lado esquerdo, mas no HIT não. Se no HIT apareceu alteração do lado direito, é porque a lesão é do lado direito. HIT normal, sugestivo de causa central. Outra parte que é a avaliação da posição ortostática e da marcha do paciente. Então, todos os pacientes a gente tem que fazer, principalmente os pacientes que não têm nistagmo, para eles ser mais uma informação para a gente. Então, se o paciente não consegue ficar em pé, se o paciente não consegue caminhar sem auxílio, a gente tem que pensar num quadro central. Então, a marcha é muito importante. Eu sempre chamo meus pacientes na porta para ver eles entrando, para ver se tem uma hemiplegia, uma marca parkinsoniana, uma ataxia, um pé caído, para ver como é que esse paciente vai chegar até a gente. Então, uma coisa que eu faço muito também nos pacientes é a avaliação proprioceptiva para complementar. Então, a avaliação de Romberg, a gente pede para o paciente fechar os olhos, juntar os pés e colocar os braços ao longo do corpo, e eu peço para ele fechar os olhos. Se quando ele fecha os olhos, ele cai para a lateral, isso tem uma certa latência, a gente pensa num quadro periférico. Se ao fechar o olho ele cai para frente ou para trás, imediatamente a gente pensa mais num quadro central. E, não menos importante, aqui é o grau de instabilidade, né, feita na avaliação de Sten. Então, a gente classifica de 0 a 3, 0 é o normal, né, consegue ficar em pé, o 1 é um leve a moderado, é desbalanço, mas consegue caminhar ainda de forma independente, ou senão ele leva pelo menos 3 segundos para que esse Romberg altere. Já o 2 é uma instabilidade severa, o paciente não consegue caminhar sem um suporte, e o 3 é uma inabilidade, o paciente tem até de ficar sentado numa cadeira de rodas. Então, como é que funciona deixa eu só ver. Como é que funciona o algoritmo em si. Então, a gente está aqui, né, com o paciente, e esse paciente ele tem a presença de nistagmo. Então, se esse nistagmo, né, for multidirecional, vertical puro ou torsional, a gente pensa numa causa central. Se esse paciente tem a presença de um nistagmo espontâneo, a gente vai ver se esse nistagmo tem característica periférica. O que é característica periférica? Unidirecional, tem um eixo positivo, então a gente vai fazer o HIT. Se o HIT deu um HIT normal ou negativo, isso faz a gente pensar numa causa central. Se a gente tem a presença de sacada, ou seja, o HIT é positivo, a gente pensa num quadro periférico de neurite, tá? Se a gente não tem o nistagmo, mas o nistagmo é posicional, a gente vai fazer as manobras para a gente fechar o VPPB. E na ausência de nistagmo, a gente vai ver se esse paciente consegue andar ou ficar sentado. Se ele conseguir, a gente pensa num quadro periférico, e se ele não conseguir, num quadro central. Pensou em quadro central, é obrigatório você internar esse paciente e fazer uma ressonância de encéfalo para você ver se sangrou, o que foi um AVC isquêmico, o que está acontecendo ali. Então, de uma forma prática, como é que a gente maneja esses pacientes? Se você pensa que o paciente é central, ou se você tiver a mínima dúvida que esse paciente interne. Se você tem suspeita que aquele paciente teve um acidente vascular transitório, um AIT, e esse paciente ele tem fatores de risco para isso, ou seja, pressão alta, diabetes, dislipidemia, tabagismo, interna esse paciente. Ah, mas como é que você suspeita de AIT? Gente, quando ele tem sintoma de fossa posterior, ele fala que ele ficou vindo duplo, com a visão turva, não turva embaçada, é mais visão dupla, uma fala disártrica, sentiu vertigem, audição flutuar, mas que ele já está bem. Mas a gente sabe que, por exemplo,
quem tem uma IT tem mais chance de sofrer um AVC entre aquelas primeiras 24 e 48 horas. Então, o ideal é internar. Se você suspeita de AIT e você faz o ABCD2 e dá acima de 4, interne. Lembrando, ABCD2, idade acima de 60 anos, B, a pressão acima de 140 por 90, C, são os sintomas neurológicos associados, e o D é diabetes e a duração de sintomas acima de 60 minutos, tá? E aí, como é que a gente vai tratar esse paciente? Se a gente tiver frente a uma neurite vestibular, o que a gente tem que fazer? Corticoide, porque a gente pensa numa questão infecciosa, então o corticoide para diminuir o edema e o uso de supressor labiríntico. Então, o que, que a gente tem de supressor labiríntico? A gente tem meclizine e dimenhidrinato, que é o meclinodramin. Geralmente a gente acaba usando o Dramin, por quê? Porque esse paciente ele está muito sintomático, vomitando, então ele não consegue fazer medicação oral. Se ele não melhora, a gente utiliza antagonista de canal de cálcio, sinarizina, flunarizina. Se ainda assim não tem resposta, a gente utiliza o benzodiazepínico. Só que lembre, como eu falei para vocês, a gente quer que os dois labirintos eles funcionem iguais, senão a gente vai ter uma simetria de resposta. Então, o ideal é você usar um supressor labiríntico ali por coisa de 3, no máximo 5 dias. Por que eu estou falando isso? Porque se você deixar ele usando um supressor labiríntico por muito tempo, você deixar aquele labirinto sedado, ele não vai conseguir ter uma compensação vestibular, o paciente não vai melhorar. Então, tem que ter muito cuidado com o tempo de supressor labiríntico que você vai fazer. Se você faz o diagnóstico que é uma VPPB, esse paciente tem que fazer manobra de reposicionamento. Não adianta ficar dando supressor labiríntico. O supressor labiríntico ele não cura a VPPB. Ele vai fazer com que esse paciente ele tenha uma melhora do sintoma, é igual uma dipirona para dor de cabeça, né? Alivia, resolve a dor de cabeça naquele momento. Então, alguns nem passam a tontura por completo. Ah, todo mundo que tem VPPB vai precisar fazer manobra? Não, 95% dos pacientes acabam fazendo o que a gente chama de autorreposicionamento. Mas deu mais de uma semana e aquele paciente não melhorou, o ideal é ele ir para manobra. Na verdade, para mim, todos os pacientes devem ir para manobra. Por quê? Porque uma vertigem intensa, principalmente em idoso, aumenta o risco de queda. E queda em idoso é igual fratura, internação e aumenta a mortalidade. E se a gente pensar no AVC de fossa posterior, a gente tem que discutir se vale a pena ou não fazer trombólise naquele paciente, vendo janela e tudo mais. E uma mensagem que eu quero deixar para vocês, que é extremamente importante, é que Labirin não trata casos agudos de tontura e vertigem. Labirin é uma medicação que é para ser utilizada em poucos casos de tontura, geralmente a gente reserva para os quadros de tontura metabólica, para a doença de Meniere, mas que ele leva de 7 a 8 dias para começar a fazer efeito. Então, um quadro agudo não adianta fazer uso de Labirin. E é isso, gente. Ai, meu Deus, deixa eu... Ah, eu não sei parar a apresentação, que eu tirei aquele negócio. Ah, parar compartilhar. Pronto. Dúvidas, pessoal? Calma, vamos ler assim. Neuronite e neurite são considerados a mesma coisa. O termo é neurite. Esse termo neuronite é um termo antigo que vocês vão ver as pessoas falando, mas não se fala mais. Se fala mais como síndrome vestibular aguda, em alguns casos como neurite, tá? Alguma dúvida a mais, gente? Gente, vocês é porque vocês estão meus alunos agora, isso já serve para fisiologia. A turma de vocês tem 170 alunos e tem 24 participantes. Para mim não tem problema nenhum, mas quando não tem nem 50% da turma, eu não compartilho meus slides. Isso é uma regra de adesão, ok? Mais alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Então, assim, tontura é um assunto muito amplo, mas eu acho que se vocês aprenderem e vocês tiverem uma noção básica de síndrome vestibular aguda, de manejo na emergência, entender o que é uma VPPB, isso daí já vai fazer muita diferença na vida dos pacientes de vocês, porque pelo menos vocês não vão estar dizendo que o povo tem tudo labirintite e deixar fazer uso crônico de medicação, que na verdade só faz com que o paciente tenha um retardo no seu diagnóstico e tenha um aumento de mortalidade. Tá bom? Então, uma boa sexta para vocês, tá certo? Tchau, tchau. Boa noite.